igreja existe essa objetividade. Não, peraí, o pecado é pecado. É muito claro o que é, o que não é. Não sou eu que vou informar essa suposta divindade que eu inventei na minha cabeça o que é, o que não é pecado. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência mesmo, tanto como terapeuta e quanto cristã, do sacramento da reconciliação. Foi o sacramento, é ainda o sacramento da Igreja Católica que mais me toca. E era uma das minhas inquietações enquanto eu estava na congregação. Porque você pecava, você perdia a liberdade de chamar hino. Então, peraí, até então, tudo bem sentir em chamar hino. A hora que eu peco, eu não posso mais sentir em chamar hino, eu não posso chamar. O testemunho também, tem uma parte do culto que é reservada a testemunhos. Então, todo o culto da congregação, antes da palavra, é aberto um tempo para alguém que sente no coração ir testemunhar, né? E aí, alguém que peca, veja bem, que peca um pecado que foi conhecido pelos outros, Sim, tem esse que detalhe foi ainda, né? Que descoberto. vazou. É, porque senão, né, você e Deus, você pede perdão lá e acabou. Uhum. E aí, é, não que seja isso, mas é a maneira que é concebida lá. Ah, e aí a pessoa perde a liberdade de testemunhar, de chamar hino, de tudo. Eduardo, eu olhava para aquilo e eu falava, gente, mas espera aí, isso aqui é uma igreja. Teoricamente, isso aqui era para ser um berço de caridade. Como é que alguém que falhou é deixado de lado no momento em que esse alguém precisa de um remédio, Uhum. precisa de um cuidado, precisa de uma atenção? E aí, quando eu fui para a Igreja Católica e comecei a estudar sobre a confissão, e de verdade, quando você confessa os seus pecados, que está na Bíblia e tudo, essa parte eu já tinha concebido racionalmente, mas faltava ainda experimentar o gosto de uma confissão, né? E não é sentimento, não, é o gosto mesmo que dá no núcleo do nosso ser. E aí eu fui pela minha primeira confissão, e ainda é assim, sempre que eu me confesso. E aí eu falei, conhecendo até então, estudando, eu falei, é isso, eu me arrependo, eu tenho uma humildade anterior de estar diante de alguém que é intercessor Uhum. de Deus ali, né, uma persona em Cristo, que são sucessores dos apóstolos, dos apóstolos, né, os nossos padres são sucessores dos apóstolos, e Sim, foi os isso que bispos, né? Os bispos são sucessores da... os bispos, perdão. E foi isso que Cristo disse, né, para os apóstolos: os pecados que perdoares eu perdoarei, o pecado que não perdoares eu não perdoarei. Perfeito, maravilhoso. João 23, 20, 23, perfeito. 23, tá? Perfeito. E foi muito claro a recomendação. Jesus não falou: o pecado que vocês pedirem perdão para Deus eu perdoarei, e o pecado que vocês não pedirem perdão para Deus eu não perdoarei. Não, foi através dos apóstolos, foi instalado um sacramento ali. E aí eu entendi a importância, e dentro dessa conversa com o padre, eu já entendi a importância, e eis que houve a minha primeira confissão, e eis que eu experimentei Uhum. como era possível um amor tão grande. E aí isso faz uma ponte gigantesca com o que eu passei com o meu pai, com Uhum. aquele buraco afetivo, aquela busca constante por preencher aquilo com coisas do mundo, com homens que não, né, não eram o que de fato é bom e o que eu precisava. E diante do ato de confissão, que eu saí de lá limpa, falei: como é possível um amor tão grande que me ama sendo eu quem sou? Maravilhoso. Como é possível? E eu me ajoelhei diante da cruz nesse mesmo dia e falava: como o Senhor me ama?
como é possível me amar assim? Eu não sou digna. Uhum. Como? Como? Olha para mim, Deus, olha tudo que eu acabei de te falar que eu te fiz, que o Senhor viu e eu confessei. Como que o Senhor me perdoa assim? Como? Hum. Que amor é esse? Que Que amor é esse? constrange? Que amor é esse? É loucura. É Uhum. loucura. E até hoje é. Deus é louco pelo homem. Deus é louco por nós. Cristo é louco por nós. E eu contemplei aquele amor, Eduardo, de uma forma que tudo se preencheu. Tudo se preencheu. Até a entrega, depois a busca pela castidade. Era serena, por mais que era doída, era certa de que não Uhum. iria me faltar, de que se me faltasse um casamento, eu tinha Deus, eu tinha o Ah, amor meu perfeito, Deus. e isso me Maravilhoso. acompanha até hoje. Isso me acompanhou no diagnóstico de surdez da minha filha, de olhar para aquilo, Eduardo, assim, ó, a gente Você disse no descobriu início que ser católica te fez passar por isso com uma alegria, né? muito grande, Não alegria pelo fato em si, mas poder passar com gratidão a Deus, com confiança. Fala um pouquinho para a gente como que é porque o sofrimento e a possibilidade da gente consagrar a Deus as nossas dores, uma vez sendo católico, né? Porque eu costumo Porque dizer, Cristo deixou muito claro como ele queria ser seguido. Eu sou o uhum, caminho, a verdade e a vida. E ele deixou muito claro como ele quer ser seguido e amado. E ele quer ser seguido através da cruz. Então, cada dor que a gente passa não é uma punição, hum, é um chamado para o amor. O nosso olhar é no hoje e no passado. Nós não somos donos do tempo. A gente não conhece a nossa vida numa linha contínua entre o que eu passei, o que eu vivo e onde eu devo chegar, qual é o meu futuro. Só uhum, Deus é o Senhor do tempo. E Deus uhum, nos olha com o olhar da eternidade. Deus não nos olha com o olhar do sofrimento hoje. maravilhoso. Então, todo sofrimento, isso eu fui aprender na Igreja Católica primeiro, que a cruz é justamente o símbolo, foi justamente o ato concreto, o símbolo e tudo de salvação. Hoje eu Uhum, compreendo que toda dor que eu passo na minha vida é um chamado de Deus para dizer: dilata esse coração, saia do egoísmo, largue a soberba, pare de reclamar, sirva mais, levanta, vai ter mais filho, vai cuidar de mais filho. Quando Deus, Eduardo, assim, ó, eu olhei para o meu esposo, a gente descobriu o diagnóstico da Rosa de surdez com 2 meses de idade, que fez o exame definitivo. uhum, A primeira coisa que veio no meu coração foi: se tu queres, eu também quero. A primeira coisa, eu olhei para o céu, eu falei: Pai, maravilhoso. se tu queres, eu também quero. Estou aqui. E meu esposo me olhou e ele falou assim: amor, se Deus tinha que mandar uma alma surda, que bom que é nossa. Que bom que veio para nossa família. Que bom que é a gente que vai educar. Que bom que é a gente que vai evitar ela não ter autopiedade. Que bom que é a gente que vai criar ela dentro da alegria. E é uma alegria. Quem me acompanha no Instagram sabe. Às vezes eu falo com ela, ela está na fase de que ela fez o implante coclear depois, né? Então hoje ela é uma surda que ouve, mas quando ela não quer ouvir bronca, ela tira o aparelho. Eu olho para ela, eu falo: Rosa, não se faça de surda, coloque esse aparelho. E a gente vive isso tudo com muita alegria, porque a gente está olhando para o lugar certo, né? A gente sabe ali que aquele amor que eu senti no ato de confissão, aquele amor que me ama mesmo, apesar de eu ser quem eu sou, aquele amor não falha. Não falhou no passado, não falhou no presente, não vai falhar no futuro. Quando me vem uma dor, né, de uma gestação de risco que eu tive depois da Rosa, é, e diversas dores assim que a gente tem quando a Rosa fez a cirurgia do implante, ela abriu os dois ladinhos da cabeça. Eu estava prestes a parir as gêmeas, então foi um período muito conturbado e cansativo, e exaustivo e tudo. Ah, não era falta de amor, era Deus me olhando com o olhar da eternidade e me dizendo: minha filha, essa dor aqui vai te trazer para perto de mim.
eu vejo o seu futuro, e que é ao meu lado. Eu sei que o teu lugar é aqui comigo. E não é no conforto. Eu não me tornaria quem eu sou hoje, Eduardo, se eu não tivesse passado pelas dores que eu passei. Se eu não tivesse 4 filhos até agora, né? O quinto tá aqui me sugando o dia inteiro e falando: dilata esse coração, não tô nem aí, você tá com sono, eu quero mamar, eu quero dormir, eu quero. Para quem não sabe, eu tenho a Helena, que hoje tem 14 anos, né? Que foi antes da minha conversão. A Rosa tem 1 ano e 8 meses. Quando a Rosa tinha só 2 meses, eu engravidei das gêmeas. E quando as gêmeas nasceram e tinha 3 meses, eu engravidei desse bebê. Então eu tenho 3 bebês de colo em casa, que tá o tempo todo. É Deus lá do céu falando: minha filha, não quero saber, dilata esse coração. Vai servir, vai Isso é maravilhoso, porque, amar. olha, Priscila, eu não sou de me emocionar, tá? Eu estou tentando recuperar aqui